estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz, aquele nosso ponto de encontro com você, professor, com você, professora, para tomar aquele nosso cafezinho e batermos aquele papo mais do que especial, para falarmos dos assuntos do nosso cotidiano, do nosso ambiente escolar, o que está acontecendo na educação. E hoje nós trouxemos uma convidada muito especial para esse bate-papo. Ela é jornalista e foi ela que escreveu Como Tornar uma Escola Decolonial. Nós estamos aqui hoje com Joalva Menezes de Moraes. Muito obrigado, Joalva, por atender o nosso convite de estar hoje aqui conosco na TV Conexões, a Estação do Saber, e principalmente nos apresentar essa linda obra que com certeza tem muito a contribuir com a nossa rede de ensino. Mas para começar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, depois de já termos tomado aqui o nosso cafezinho para esquentar, conte-nos um pouco sobre você. Quem não conhece Joalva vai passar a conhecer agora aqui, ó. Pode olhar para aquela câmera ali, ó. Fala um pouco sobre você, por favor. Eu agradeço muito também o convite. Estou feliz também por estar aqui. Na verdade, é a primeira vez que eu estou falando sobre o livro. Eu sou Joalva Moraes, Menezes de Moraes, mas Joalva Moraes, mais conhecida assim. Sou professora de língua portuguesa, sou professora aposentada da Rede Estadual de Ensino, já trabalhei em escolas como Lomanto Júnior, já fui vice-diretora de escola. E também já participei do programa TV Eunice Teixeira, a Rede Eunice Teixeira, do Instituto Eunice Teixeira, do IAT, né? E hoje eu sou jornalista e trabalho no IRDEB, na Secretaria de Educação também, que faz parte da Secretaria de Educação, na Rádio Educadora FM. Ah, que maravilha! Então, um amplo currículo voltado à comunicação, à educação. Então, a pessoa perfeita para poder tratar desse tema. E para iniciar nossa conversa, Joalva, o título do seu trabalho, Como Tornar uma Escola Decolonial, eu quero justamente fazer esse recorte em cima desta palavra, decolonial. Tá? Como o nosso público aqui é principalmente de professores, e é a palavra da moda, né? Falar de decolonialidade está na moda. O que é ser decolonial? Antes da escola se tornar uma escola decolonial, afinal de contas, o que é decolonial? É verdade, né? Eu acho que esse é o primeiro grande pergunta, o primeiro grande questionamento, né? Como é que a gente vai tornar se a gente saber o que é, né? Exato. E é um termo, como você disse, que está na moda, está se falando muito, né? E educação decolonial, teatro decolonial, arqueologia decolonial, mas o que é isso? E existem alguns autores que entendem que descolonial e decolonial são sinônimos. Eu não parto desse princípio. Eu não gosto muito de achar que é, e até porque eu sigo outras correntes teóricas que definem, né, exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Perfeito. Então, o descolonial, primeiro a gente precisa falar de colonialidade, né? Sim. O Brasil passou por um processo de colônia, né, de ser colônia, um período colonial. Todo mundo se lembra, né? Quem descobriu o Brasil? Né? Então, assim, do descobrimento, né? Pelos portugueses. Do descobrimento, né? Vamos colocar bem entre aspas, que a gente sabe que não houve descobrimento nenhum. De lá até 1822, nós vivemos um período de colônia, né? Quando a colônia de poder, né, do governo, do poder, sai e deixa de ser colônia, fica um fenômeno chamado colonialidade, que é um reflexo simbólico deste período colonial. E, sinceramente, nós vivemos esse processo simbólico até hoje, no momento em que a cultura dominante é a cultura do colonizador ainda, né? E principalmente do branco. E a gente aqui tem que falar assim, né? Do branco, porque nosso colonizador era o branco, né? A principal representatividade disso é que nós estamos agora aqui
dialogando sobre língua isso. portuguesa, língua Exatamente, latina, exatamente. Tem coisas assim muito interessantes com relação à língua portuguesa, né? Que eu sou professora de português. E aí eu dizia, gente, lá em Portugal o pessoal falava, vocês não falam português, vocês falam brasileiro. E eu brigava, não, nós falamos português, mas não, nós não falamos português, não. E eu consegui mudar isso, nós falamos realmente brasileiro, né? E a gente já tem estudos sobre. Mas, enfim. Então, a colonialidade é exatamente esse fenômeno que acontece pós-período da colonização. Quando você vem com a descolonialidade, é quando você vai de encontro a isso. Não, vamos romper com todo o traço cultural, histórico, que foi herdado pelo período colonial, e a gente vai sempre dizer que é contra, e vamos criticar, e vamos analisar de forma, né, contrária. Pronto, isso é a descolonialidade. E existiram, a partir da década de 1970, vários estudos, né, grupos de pesquisadores que vieram trabalhando com isso, principalmente na Índia e depois nos Estados Unidos. Bom, mas aí tem e aí eu vou ter que trazer um teórico, um argentino que chamava Walter Mignolo, e ele falou assim, não, a gente não pode falar do colonizado por ele, quem tem que falar é ele. E aí surge um movimento que chama Giro Decolonial, que é levar esses estudos para os povos que foram colonizados, né? Principalmente do Sul, né? Do hemisfério sul. E aí começam a existir os fóruns mundiais, né? Que aqui no Brasil também já aconteceu, enfim. E aí eles passam a buscar esses grupos no México, em outros países aqui da América Latina, do Brasil, na Índia, para que essas pessoas comecem a falar sobre seus problemas, inclusive indígenas, grupos indígenas também, né? Também afrodescendentes, quilombolas, eles mostrarem as suas ansiedades. Por quê? Porque o seu ser, o seu fazer, o seu aprender, foi tudo subjugado, jogado para baixo do tapete, ignorado, né? Não visibilizado. Então, o estudo decolonial começa a trazer, e como se fala, né, é meio clichê, dar voz a esses grupos. Então, a decolonialidade não é simplesmente descolonizar, mas é descolonizar trazendo a voz desses grupos que foram subalternizados em todo esse processo de colonialidade, né? Então, essa é a diferença do descolonial e do decolonial. Então, quando a gente fala de uma escola decolonial, é uma escola que não só pensa em trazer a história, a cultura afro-brasileira, e a gente pode depois conversar sobre as leis, que eu chamo de leis afirmativas, mas trazer também esses grupos para dentro do processo educativo. Não apenas chamar para dar uma palestra ou fazer uma apresentação, mas fazer parte, ser autor desse processo educativo. E talvez esse seja o maior desafio, né, João? Fazer com que eles realmente sejam esses protagonistas, né? O seu livro ele é uma tese de doutoramento. Isso. Né? Durante esse processo, houve a experienciação de fazer com que essa proposta ocorresse na prática? Assim, a experimentação de ir na prática tentar ver se existia, né? Sim. Se existia, sim. Esse livro é resultado de uma tese de doutoramento e uma coisa muito curiosa, essa minha tese foi feita em Portugal. Então eu estava falando de decolonialidade no país dos colonizadores. Uma coisa meio ousada, né? Bastante ousada. Bastante ousada. Na minha banca só tinha um brasileiro, eu e um professor da UFRJ. Então, assim, era só nós dois e os outros todos portugueses e a gente falando de decolonialidade. Mas, enfim, com a tese, eu fiz uma pesquisa, eu usei como estudo de campo, estudo de caso, produções da Rede Anísio Teixeira, que é do Instituto Anísio Teixeira, né, do IAT. E eu utilizei fotografias still, vocês sabem, né, que é aquela fotografia que faz no momento da gravação. Então, se aqui
Meu marido vai tirar foto aqui da gente, ele está fazendo uma fotografia estilo, né? Certo. E nós temos lá na Rede Anísio Teixeira, sempre registrávamos esses processos de produção mesmo. E eu analisei fotografias de estilos da época de 2009 até 2014. Primeira e segunda produção da Rede Anísio Teixeira, da TV Anísio Teixeira. E a partir daí foi feita uma análise do discurso para saber até que ponto essa decolonialidade, e eu usei as leis 10.639 e 11.645 como base, né? Vamos lembrar, né? A 10.639, aquela de 2003, que está fazendo agora 23 anos, e que obriga, né? Torna obrigatório o ensino de história e cultura. O índio descendente. O índio entra com 11.645, que é de 2008, ponto. E assim, o meu mestrado foi sobre a 10.649, procurando saber se a produção da Rede Anísio Teixeira estava cumprindo essa lei, né? Esse foi o mestrado. Aí no doutorado, a gente já amplia para 11.645, né? E já vendo uma abordagem decolonial. Então, foram feitas entrevistas com professores, tanto com pessoas envolvidas com a educação. Primeiro, para saber se eles sabiam o que era decolonialidade. Segundo, para que eles entendessem essa questão da produção, os que fizeram, né, a produção, que são as pessoas que atuam hoje na Rede Anísio Teixeira, que é um grupo de professores, né, tem um grupo pedagógico lá, que concebe, que pensam e que realizam esse conteúdo. E aí nós fomos para esses professores para dizer, e aí esse material é decolonial? Né? Qual é a diferença? Hoje já existe um atendimento às leis afirmativas? E aí eles chegaram à conclusão, né? Eles deram a opinião deles, e no levantamento de dados a gente chegou à conclusão de que eles não sabiam o que era decolonialidade. Por que ninguém sabia ainda? Porque isso está muito na academia ainda, é um estudo novo, e as pessoas ainda fazem aquela velha história de estar sempre correlacionando a descolonialidade. Então, quando as pessoas dizem que é decolonial, na verdade, eles estão sendo decolonial. Que é rompendo com a colonialidade, mas o que é que falta? Falta o chamado desses grupos para a nossa produção. Entende? Então, no momento que a gente está fazendo, digamos, um programa aqui, que você vai pensar num programa aqui para a TV Conexões, e você vai pensar em falar sobre a Lei 10.639, ou você falar sobre uma educação antirracista, e você diz, não, eu estou sendo decolonial. Mas você ouviu um grupo quilombola, você ouviu o movimento negro, eles fizeram parte do seu planejamento, entende? Para ele ser decolonial, ele parte do princípio de que esses grupos subalternizados, esses grupos que foram invisibilizados há tanto tempo, eles precisam fazer parte do processo. Eles precisam dizer para que vieram. E o que é que eles sentem falta? Porque não tem como eu falar sobre quilombo se eu nunca vivi num quilombo. Eu não tenho como, mesmo eu tendo um estereótipo parecido com indígena, mas sou mestiça, né? Eu tenho misturas, eu tenho... Miscigenados. Tenho toda a miscigenação natural do brasileiro, mas eu tenho indígenas e tenho, tanto que eu me autodeclaro negra. Mas eu não posso falar por indígena, eu não posso falar pelas pessoas que vivem numa aldeia Pataxó, numa aldeia Tupinambá, entende? Então quem precisa falar são eles. E, inclusive no livro tem uma pesquisa, tem como entrevistado uma liderança indígena. E ela fala sobre as ansiedades, por que a 11.645 é importante e por que ela não funciona. É a fala dela. Então, a partir daquele lugar que ninguém é possível falar por ela. Quem tem que falar é ela. Então, isso é ser decolonial. E foi assim que a gente foi fazendo a pesquisa, entendeu? Que resultou na tese e resultou no livro.
O título do seu livro é uma interrogação, é uma pergunta, né? Como tornar uma escola decolonial? Então ele traz essas reflexões. Você chegou a uma resposta para essa pergunta do título? É legal, porque aí você tem um subtítulo, né? Que eu acho que é mais importante do que o título, que diz reflexões sobre possibilidades e caminhos. Eu acho que o mais importante, eu sou professora e sei que nós gostamos muito daquele guiazinho, né? Sim. Daquele guia da sequência didática, do guia pedagógico. Então assim, não vai ter isso. Se as pessoas forem procurar, se meus colegas forem procurar essa sequência didática, esse guia pedagógico, não vai encontrar. E o que me deixa tranquila é porque eu coloquei embaixo reflexões sobre possibilidades e caminhos. Eu acho que o mais importante é a gente levar essa discussão para dentro da escola. A gente não pode pensar que a gente vai cumprir a 10.639 com um projeto de Novembro Negro por conta do 20 de novembro. Que a gente vai contemplar 11.645 com um projeto no mês de abril, porque é o Dia dos Povos Originários, dedicado aos povos originários. Entender que não é por aí. Então, quando a gente leva essas reflexões para dentro da escola, para as nossas atividades de coordenações, para as nossas reuniões pedagógicas, só em a gente já estar discutindo esse tema já é uma coisa interessante, porque, veja só, quando eu fiz minha pesquisa de mestrado, eu fui para uma escola e levei alguns quadros da TV Anísio Teixeira, passei para eles e perguntei: esses quadros atendem à Lei 10.639? Primeiro, eu tive que dar uma aulinha do que era a lei, porque muitos não conheciam. E aí, quem estava nesse grupo? Foi um grupo focal. Quem estava nesse grupo? Toda a comunidade, representante de toda a comunidade escolar. Só um professor, que não era de história, mas era um professor que fazia parte do movimento negro, sabia o que era 10.639. E a gente estava falando isso de 2014. 2014. Quer dizer, 12 anos. 12 anos atrás, né? E então os professores ainda não conheciam. Então, a pessoa que estava mais engajada era a pessoa que faz parte do movimento. Hoje, graças a Deus, 12 anos passaram. Já mudou. Mas as resistências, como nós estávamos conversando aqui, ainda existem. Então, a gente precisa levar para a escola a discussão desse tema, que não dá para pensar em cumprir essas leis só com determinados projetos. Essas leis precisam estar em todo o nosso planejamento, e não só de história, não só de artes e não só de português, de todas as disciplinas, né? De todas as disciplinas. Então, por isso reflexões, possibilidades e caminhos, porque é para que os professores sentem, e é a partir dessas reflexões e dessa discussão que eu espero que o livro consiga fomentar nas escolas, eles consigam encontrar, sim, o caminho de como tornar uma escola decolonial. E primeiro, e principal, é de entender o que é a decolonialidade. Sair da exceção para tornar-se regra. Né? Então, eu sou professor de história, né, e também eu percebo muitas vezes, em conversa com alguns colegas, principalmente quando nós estamos fazendo planejamento para o início do ano letivo, como agora na jornada pedagógica que se inicia para 2026, que a gente ainda está muito preso realmente a esse local, de que quando vai se tratar desses temas, esses temas eles precisam ser, na realidade, celebrados, né? Com a culminância de um projeto. Não que isso não seja importante, gente, não me entendam mal, mas isso é muito pontual. A gente precisa realmente fazer com que essa vinda desse protagonismo, dessa história que está sendo resgatada, dessas vozes silenciadas que são tratadas nesse livro e também em outras temáticas que podemos encontrar na academia, na internet, no debate com os amigos, eles tenham efetividade. Sem efetividade, a gente vai continuar no discurso comum. Então é muito importante que agora no nosso planejamento a gente realmente faça essa inclusão,
a gente realmente coloque isso na nossa prática e não fique achando que é somente fazer um desfile lá no mês de novembro que nós vamos estar cumprindo com a Lei 10.639 ou com qualquer outra política afirmativa. Enquanto não houver inclusão de verdade, a gente vai cair um pouco naquela história de que a gente já ouviu aqui de outros convidados no dia 14 de maio, né? 13 de maio foi assinado a abolição. Mas e aí, no dia 14 de maio mudou tudo? O mundo tornou-se maravilhoso? Não. A lei está aí, mas para ela funcionar tem que ter prática, tem que ter efetividade, tem que ter conhecimento, não é isso, João? E questionar, né? Eu acho que tudo que está posto, a gente não pode aceitar porque está posto. A gente precisa ter sempre essa visão crítica, né? Principalmente no ensino de história. A gente está vendo agora a oportunidade de refletir sobre essa nossa história. E quem fez essa história? Essa história que a gente está acostumado, que nós, mais velhos, aprendemos do descobrimento do Brasil, né? É engraçado que eu percebo isso lá em Portugal. Sabe enciclopédia? Que os meninos hoje não sabem o que é. Que nós tínhamos aquela Barça. Sim. Lá tem uma enciclopédia que chama Lelo. E aí eu, muito curiosa, fui pesquisar o Verbete Brasil. E no Verbete Brasil não se falava em descobrimento do Brasil. Falava do Tratado de Tordesilhas e falava da posse dos portugueses a essas terras que estavam do lado de cá. Então, ou seja, essa história é uma história criada pelos brasileiros, porque estava aqui, sabe? Porque a gente pensa assim, foi o colonizador. Foi pelos grupos que estavam junto, obviamente, representando os colonizadores, mas é uma história. Uma outra coisa falando dessa história de educação, é que eu trago um pouco da história da educação do Brasil. Que é uma educação que sempre foi excludente, racista, e que, infelizmente, temos reflexos até hoje. E, por isso, esse conteúdo também sempre baseado nos grupos dominantes, da hegemonia dos colonizadores ou de quem representava os colonizadores, não é? Então, hoje a gente vai falar de Zumbi dos Palmares. As informações que nós temos de Zumbi dos Palmares são deles, do governo. A gente não tem um registro para saber exatamente quem foi Zumbi, né? Então, é uma história que precisa ser revista. Você, como historiador, sabe, né? É uma história que a gente precisa ser revista e sob a ótica da colonialidade. Da importância, né, da intensificação que tem tido nos últimos anos de programas que incentivam a pesquisa, o ensino na área de história, programas governamentais na área federal, justamente para isso, para que a gente possa buscar fontes históricas, né, que verdadeiramente possam emergir com essa história dessas vozes silenciadas e tratar de temas como esse que nós estamos trazendo hoje, de como tornar uma escola decolonial. Joalva, é um papo maravilhoso estar aqui com você, principalmente tratando de um tema como esse, mas como o nosso programa é um programa curto, né, não tem como a gente se estender muito, inclusive você que está nos assistindo aí, se quiser que Joalva volte, viu? Entre lá nas nossas redes sociais, siga a gente nas nossas redes sociais, clique no sininho, diga queremos Joalva de volta, né, que aí nós vamos trazê-la de volta para a gente poder continuar esse papo. Mas para a gente poder finalizar, o que é que eu não lhe perguntei, que eu por acaso deixei de falar, mas que você ainda considera importante e necessário deixar registrado nesse momento final aqui, a respeito de tudo aquilo que você pesquisou, para que possamos começar a caminhar para essa escola decolonial? Tem um termo que eu sou fã, que eu gosto muito, que é o sulear. E esse termo as pessoas pensam que é de Paulo Freire, mas não é. Esse termo é de um físico brasileiro que chama Marcos O'Donnell Campos. E Paulo Freire também adotou esse. E ele traz o solear, o soleamento para a educação, que é o olhar para tudo que é produzido no hemisfério sul. Porque
até outro dia, e o eurocentrismo está aí para mostrar, tudo que era referência era o que era produzido no hemisfério norte, né? Na Europa. E aí a gente traz a ideia do soleamento, que é usar como referência o que está sendo produzido no hemisfério sul. E eu gosto muito disso. Então é usar não a estrela, não usar como referência o norte, e olha que está tão enraizado na nossa cultura que a gente fala que vai nortear o meu trabalho, né? E hoje em dia o movimento é o contrário. E eu proponho isso no meu livro, que é, vamos, ao invés de nortear, já fomos muito norteados, vamos solear, vamos focar na produção, no fazer, no ser, de quem está aqui no hemisfério sul. Então, a partir também do olhar, nós exercitar o soleamento de olhares, o soleamento de saberes, o soleamento de seres. Que nós somos, o que somos. E é também um convite para começarmos a solear. Um convite que eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai aceitar, viu, gente? Vamos começar esse nosso olhar para o sul, para os autores do sul, começar a nos enxergar como protagonistas, não só de nós mesmos, mas da nossa história e principalmente do nosso futuro. Viu? João, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito, viu? Agradeço muito. Tá aí a dica, de leitura, tá? Se alguém quiser adquirir o livro, como é que faz? Olha, esse livro ele não é vendido, porque ele foi aprovado, eu tenho que falar isso também, aprovado pela política Almir Blanc, né, Política Nacional Almir Blanc, na PNAB Bahia, da Secretaria da Cultura, da Fundação Pedro Calmon. Ele está sendo distribuído em algumas escolas públicas, estaduais e municipais de Salvador e região metropolitana. Mas no lançamento, quem estiver lá no dia 6 de março, as pessoas que forem vão receber. Essa primeira edição é só mesmo com distribuição gratuita. O lançamento vai ser onde mesmo? Na Biblioteca Central dos Barris. Na Biblioteca Central dos Barris. Tá aí, gente, está dado o recado. Espero que vocês tenham gostado. Estamos terminando mais um Conexões na Ponta do Giz. Beijo grande para vocês e até a próxima.